O planeta Terra. Um mundo habitado por mais de 7 bilhões de seres humanos, com sua cultura, etnia, religião e nacionalidade. E é bem provável que todo o mundo habitado por humanos acabe se dividindo assim também. Foi o que aconteceu no mundo de Moa, e é o que vamos ver agora. Moa. À primeira vista, Moa é muito parecida conosco, visto que temos sociedades patriarcais, ou seja, aquelas em que homens lideram, em que os homens têm a proeminência social, em que a grande maioria dos presidentes, líderes, heróis e gente famosa são homens. Mas Moa tem suas particularidades, e uma das principais é que lá existem também povos femininos, povos matriarcais. E nessas sociedades, a mulher é o sexo forte. Existem muito mais mulheres que foram presidentes, cientistas, historiadoras, heroínas do que os homens. Os homens têm uma função na sociedade, mas ela é menor, subalterna. Cargos de comando, liderança, poder sempre ficam nas mãos femininas, tidas inclusive nessas sociedades como bem mais capazes. Vamos ver então quais são os povos de Moa, começando dos mais antigos em sua formação histórica até os mais atuais. Os Toi, uma das mais antigas sociedades patriarcais de Moa. Esse povo tem estatura média, com cabelo loiro, na sua grande maioria, ao castanho claro. Olhos claros, principalmente verdes, ou castanho claro. A pele bem clara, branca. Cabelo curto a médio para homens e médio a longo para mulheres. Um dos povos mais antigos de Moa, responsáveis pelas primeiras civilizações ao redor do lago Baacarte. Os Tois se veem como orgulhosos, persistentes e desafiadores. Outros povos os veem como pretensiosos e pedantes. Os Dawari, um povo tão antigo quanto os Toi, que dividiu, junto com estes, os primórdios da civilização em Moa junto às margens do lago Baacarte. Com estatura média, cabelos do castanho claro, grande maioria, ao aloirado, olhos pequenos, com cores que variam do verde claro ao castanho escuro, esse povo apresenta pele branca bem clara. Cabelos curtos, normalmente para homens, e longos para mulheres. Um povo antigo, que inicialmente teve muitos embates com os Toi, mas que atualmente resigna-se ao seu território estreito. Os Dawari se consideram leais, confiáveis e pragmáticos. Já seus vizinhos os veem como intransigentes e desconfiados. Os Barai, que junto com os Toi e os Dawari, fazem a tríade dos povos que deram início à civilização humana em Moa. Baixos e esguios, com cabelos do castanho escuro, sua grande maioria ao azeviche, cabelo bem preto, olhos castanhos do mais escuro, grande maioria ao mais claro, a pele é morena clara, o cabelo curto e encaracolado normalmente, para a maioria dos homens, e médio a longo para as mulheres. É dos Barai o mérito de ter domado os gigantescos Batás de Moa. Usados em batalha, causaram grande terror em seus inimigos. Os Barai se veem como tradicionalistas, alegres e esforçados. Já seus vizinhos e adversários sempre o viram como ardilosos e intolerantes. Uma das mais antigas sociedades matriarcais de Moa, as Rodia, são as rainhas das estepes. Atarracados e baixos, com cabelos do castanho escuro, sua maioria ao claro, olhos castanhos do mais escuro, sua maioria
ao mais claro, tem na larga mandíbula inferior sua característica mais marcante, a pele é branca. Cabelos médios, maioria das mulheres, e curto a médios para os homens. Povo nômade e aguerrido, as Rhodia conseguiram domesticar os mamionos, os atuais animais de montaria do planeta. Esse povo se vê como teimoso, disciplinado e decidido, mas seus adversários ao longo da história sempre o viram como impacientes e violentos. Encasteladas em suas regiões montanhosas, as Omikae, também chamadas de montanhesas, também são uma das sociedades matriarcais mais antigas de Moa. As pessoas desse povo, que são esbeltos, de compleição média, cabelos indo do castanho escuro, sua maioria, ao bem claro, olhos do castanho escuro ao esverdeado, rosto estreito, pele do branco ao moreno claro, cabelos longos para mulheres e curto para homens. Omikais se veem como aguerridos, leais e festivos. Já seus muitos inimigos ao longo da história os veem como teimosos e desconfiados. Os Kamid, fortes e corpulentos, de estatura média, com o cabelo castanho escuro, olhos que vão do castanho escuro, sua maioria da população, ao castanho claro. A pele variando do moreno médio ao negro. Cabelos bem curtos ou encaracolados para homens e longos, lisos, encaracolados ou crespos para as mulheres. Junto com os Toi, os Dawari e os Barai, são um dos povos mais antigos de Moa. Ocupando inicialmente a área ao sul do lago Baacarte, esse povo resiliente acabou por ser expulso de suas terras, primeiro pelos Dawari, depois pelos Toi, e ao atravessarem o Mar Pequeno, acabaram tendo de ir para o interior para fugir dos Barai. Somente com a ascensão da sacerdotisa Kamal, os Kamid se reorganizaram como sociedade, iniciaram uma expansão que os levou a dominar grande parte do continente hoje chamado de Oio. Mais de uma vez os Kamid mostraram ser resilientes, corajosos e confiantes. Mas depois de tantas invasões e ataques, eles também se mostram distantes e desconfiados. As Nan, uma das sociedades matriarcais mais tradicionais e radicais de Moa. Esguias e altas com o cabelo do castanho escuro ao castanho claro, olhos do castanho claro, em sua maioria, ao escuro, com pele branca de tom mediterrâneo, cabelos longos nas mulheres e necessariamente curtos para homens. As Nan são a nação feminina mais radical, na qual o homem tem menos direitos e é visto como um cidadão de segunda classe. Na verdade, é comum ao homem da sociedade Nan andar 3 passos atrás, de preferência de cabeça baixa, com sua esposa ou dómina na frente. As Nan são religiosas, tradicionalistas e resilientes, mas são vistas pelo resto do mundo como intolerantes e rígidas. As Tautoni, as mulheres da Grande Baía, são uma das sociedades matriarcais mais bem-sucedidas de Moa. Esguias e altas com compleição forte, cabelos do castanho claro alourado, olhos do castanho claro, em sua maioria ao verde, pele branca, de tom mediterrâneo, cabelos médios a longos para mulheres e médios a curtos para homens. Como característica marcante, temos uma grande proeminência de narizes aduncos junto a essa população. Herdeiras do outrora poderoso Império Tugati, as Tautoni mantêm um olho no passado e um olho no futuro. Tautoni são simpáticos, saudosistas e orgulhosos, mas tidos pelos seus vizinhos como arrogantes e prepotentes. As Mara, a sociedade matriarcal das pescadoras, baixas e atarracadas, com cabelos do castanho escuro ao claro, olhos do castanho escuro em sua maioria ao castanho claro, pele do moreno claro ao branco mediterrâneo, cabelos lisos a encaracolados, médios e longos para mulheres e curtos para homens. Uma sociedade simples que vivia do mar. Assim foram as Mara, durante grande parte de sua história, até serem absorvidas pelo Império Tugati. As Mara são simpáticas, comunicativas e expansivas, mas ao mesmo tempo são vistas como inconstantes e limitadas. Os Nadomi,
sociedade patriarcal mais bem sucedida em termos históricos. Os Nadomi saíram de sua ilha e dos territórios adjacentes, a oeste do continente Toi e a noroeste do continente Oyo, para aos poucos conquistarem o mundo. Num primeiro momento, apresentavam compleição média e forte, cabelos do castanho escuro ao castanho claro, olhos do castanho claro em sua maioria ao castanho escuro, pele branca mediterrânea, cabelos curtos para homens e médio a longo para mulheres. A expansão Nadomi se deu por meio de seus poderosos barcos e uma competição acirrada entre as cidades e estado da ilha, na busca de novos territórios e riquezas a serem exploradas ou negociadas. Os Nadomi de então eram corajosos, audaciosos e corteses, mas tidos por outros povos como pretensiosos e violentos. Com sua bem-sucedida expansão ultramarina, a altura média dos Nadomi cresce, devido a uma melhor alimentação e a um grande fluxo de riquezas que vem para esse povo. A expansão por novos territórios, a colonização e conquista de novas áreas deu aos Nadomi a fama de intrépidos, energéticos e ambiciosos, mas ao mesmo tempo eles foram vistos como expansionistas e inconsequentes. Os Cid, povo da atual superpotência de Moa e descobridores do Novo Mundo, a Terra. Os Cid são a sociedade patriarcal mais equilibrada, sendo inclusive tida como mista devido ao alto valor da mulher em sua sociedade. Esguios e altos com cabelos que vão do azeviche, ou seja, preto escuro, a maioria da população, até o castanho escuro, olhos castanhos do mais claro ao escuro, e uma curiosidade, perto de 10% da população dessa nação apresenta olhos cinza, pele clara, mediterrânea ao moreno claro, cabelo curto para homens e curto a médio para mulheres. Grandes responsáveis pela revolução tecnológica em Moa nos últimos 200 anos, os Cid se destacam na ciência, tecnologia e cultura. Descobridores de um novo mundo, a Terra, os Cid mantêm um forte monopólio de acesso a este planeta. Os Cid se veem como práticos, racionais e inventivos, mas muitos em Moa os veem como inflexíveis e impositivos. Os povos do leste. Tomados do Império Tugate por uma coalizão de forças patriarcais comandadas pelas principais cidades-estado Nadomi, na longa e disruptiva Guerra das Duas Ilhas, as sociedades matriarcais desse território foram suplantadas por colonos Nadomi, mercenários Dawari e Toi. Isso gerou um amálgama de etnias que fez com que esses povos do leste não tivessem uma feição dita nacional. Os povos do leste reúnem uma população tão díspare fisicamente entre si quanto a que temos na Terra, por exemplo, no Brasil. Algumas características gerais, porém, permanecem. Eles são corpulentos e baixos, com cabelos indo do castanho claro ao norte para o castanho escuro ao centro e aloirado ao sul. Olhos do castanho escuro ao castanho claro. Pele do branco ao moreno claro. Cabelos curtos para homens e médio a longos para mulheres. E apesar de originalmente esses territórios serem matriarcais, devido à chegada de muitos colonos Nadomi e Tois, essas sociedades acabaram por se transformar em patriarcais, ainda que com fortes características femininas. Os povos do leste se veem como alegres e comunicativos, mas por razões óbvias históricas são introspectivos e tímidos. As Nie, uma sociedade matriarcal, resultado de um incidente histórico. Quando as Rodias conquistaram grande parte ao sul do território Toi durante seu primeiro império, muitas guerreiras Rodia pegaram para si homens Toi, como concubinos ou mesmo maridos. Isso gerou uma grande leva de crianças mestiças, metade Rodia, metade Toi. Com o desmoronamento posterior do Império Rodia e a reconquista desses territórios pelos Toi, essas crianças mestiças começaram a ser maltratadas pela sociedade. Tendo, porém, herdado o espírito combativo das Rodia, essa população abandonou o patriarcado e se identificou como um povo matriarcal, de origem mista, apesar de com crescente influência física Toi. Perseguida implacavelmente pelos Toi, essa nação acabou vagando por meio do território,
causando uma situação de constante guerra civil ao sul do Lago Barkart, até que uma intervenção diplomática Cid e de Antói fez com que Atatói cedesse um território a noroeste para que esse povo lá vivesse. E assim temos um enclave matriarcal em pleno continente Toi. As Nies são atarracadas, mas esbeltas, com cabelos do loiro, em sua maioria, ao castanho claro, olhos claros, verdes e azuis ao castanho claro. A pele é branca, cabelos curtos a médios para mulheres e curtos para homens. Nies são sistemáticos, corajosos e aguerridos, martidos pelos Toi como impacientes e irritadiços. E assim completamos nosso mapa dos povos de Moa. Mas é claro que a coisa não acaba aí. Por razões históricas, sociais e culturais, é possível encontrar bolsões de povos vivendo em outras áreas que não as delimitadas no mapa. Afinal de contas, Moa é um planeta vivo, dinâmico e realista. E assim como na Terra, em Moa acontece de muitos países não terem apenas uma nacionalidade ou um povo em seu território. É bom então vermos quais são os países de Moa. Mas isso é um tópico para um outro vídeo. Até lá!